Vou assistir como funciona uma lavagem de Quando dinheiro. criminosos ganham dinheiro 1,6 milhões de views em 3 dias. Legal, hein? Essa live aqui hoje vai ser Quando importante. criminosos ganham dinheiro de forma ilícita, eles não podem sair por aí simplesmente torrando a grana. Gastar o dinheiro despretensiosamente levantaria suspeitas suficientes para entregar. Vixe, isso aqui vai dar problema pra mim não, né, mano? Tô só Atividade assistindo porque é só legal. meu trabalho, hein, galera? É necessário encontrar uma maneira de ocultar a origem do dinheiro e criar a impressão de que ele foi adquirido de maneira Assiste um TikTok legítima. depois, tô dentro. Essa é uma atividade que comumente chamamos de lavar o dinheiro. Só para você Certo. ter uma ideia, de acordo com dados Só eu que quando eu era mais novo escutava lavagem de dinheiro, eu sentia que era um dinheiro sendo jogado numa máquina de lavar e ele saindo de lá limpo. Ou não? divulgados pela ONU, o valor estimado de dinheiro lavado anualmente no Porra, mundo não é possível que está ninguém entre pensava 2 isso, e mano. 5% do PIB global. Lavar Ou dinheiro seja, pra mim que o algo dinheiro entre era sujo, tinha que 800 limpar, mano. bilhões e 2 trilhões de dólares. Essa montanha colossal de dinheiro é provavelmente superior ao PIB de 90% dos países do mundo. Damn. Eu digo provavelmente porque essa é só uma estimativa e os números reais podem, ou não, ser ainda maiores. Infelizmente, o nosso Brasilzão não fica atrás quando o assunto é lavar dinheiro. Os dados da Rapaz, aqui os cara é 11ª edição do profissa, relatório global de fraude e Aqui risco os da cara é Kroll profissa. mostraram que o Brasil é um dos campeões na modalidade. Por aqui, de janeiro até outubro de 2023, a polícia de São Paulo já havia identificado 12,9 Segue o líder, bilhões porra! de Não, tá de sacanagem. reais com indícios de procedência ilícita. Mas, quando o crime de lavagem de dinheiro é Segue destaque o nas líder é manchetes, foda, hein? raramente se Que o explica segundo com vai ter detalhes que como nadar as muito pra organizações buscar. criminosas conseguem desaparecer com dinheiro sujo pra, em seguida, fazê-lo reaparecer limpo. Quais mecanismos são usados para transformar bilhões de dólares sujos em dinheiro legal? Bom, é exatamente isso que vamos entender no Curioso Explica de hoje. Mas antes, por favor, não se esqueça De deixar já deixa o teu like no Interessantes do Mundo. O mundo da lavagem de dinheiro. Salve, Coringadas, manda 5 conto pra completar a fatura do cartão de crédito. Ô, Kaina, mas tu mandou 5 conto, mano. Tu mandou 5 conto pra pedir 5 conto? Aprendendo aqui. Não, que anota, chat. Pelo amor de Deus, cara. Vamos dar exemplo. Deixa o like aí no YouTube, quem puder, mano. Tamo com 150 likes. Essa O live termo aqui lavagem de dinheiro, mais 2 como passos o vai próprio nome falir, hein? sugere, se aplica a todo e qualquer dinheiro adquirido de forma ilícita e que, portanto, é considerado sujo. Ou seja, para adquirir uma aparência limpa, ele precisa ser lavado. Essa expressão começou a ficar popular por causa do famoso mafioso Al Capone, já que, durante a chamada Al Lei Capone? Seca, o gangster adquiriu uma rede de lavanderias com o propósito de limpar as quantias obtidas da venda de bebidas alcoólicas, atividade que era proibida na época. Eita. Obviamente, o Al Capone não lavava literalmente o dinheiro nas máquinas de lavar. Esse foi, na verdade, só um modelo optado por ele. No entanto, existe uma enormidade de possibilidades dentro desse universo. Para começar, vamos entender como o sistema de lavagem de dinheiro é desenhado. E para isso, nós vamos dividir a atividade em 3 fases: a colocação, a ocultação e a integração. A primeira fase, a fase de colocação, consiste em colocar o dinheiro para dentro do sistema. Ou seja, sendo mais objetivo, simplesmente deixar o recurso em condições de ser facilmente transferível para outro lugar. É nessa primeira fase que o dinheiro como vai você falar com tipicamente palavras às fáceis, mãos não? daqueles que são conhecidos no Brasil como os laranjas. Os laranjas são pessoas físicas ou jurídicas que emprestam os seus nomes com o fim de simular a propriedade do recurso, sem ser realmente os donos daquilo. Mas apesar de estar em posse de alguém que não está diretamente relacionado a um crime de origem, o dinheiro nessa fase ainda está sujo. O dinheiro passa a ser lavado mesmo na segunda fase da operação, a fase de ocultação. Depois de colocar os recursos em condições de ser transferidos sem chamar a atenção, o dinheiro começa a passar por uma sequência de transações entre bancos e empresas, preferencialmente em diversos países. A ideia da segunda fase é criar um embaralhamento contábil que seja suficientemente complexo para esconder a origem verdadeira dos recursos. É lógico que, depois de todo o caminho, ainda é preciso dar um jeito dessa grana voltar às mãos dos criminosos. E é aí que entra a última fase, a integração. A integração pode acontecer sob diferentes pretextos. 2 exemplos clássicos é o investimento milionário em uma empresa de fachada ou a compra de um imóvel. Mas acredite, a verdade é que esses pretextos são diversos e cada vez mais criativos. E agora, que entendemos mais ou menos o ABC de como funciona esse sistema, é hora de ver como isso acontece na prática. Não entendi ainda não vou mentir. Farmácia é a maior lavanderia de dinheiro, tem farmácia em todo canto. Então, eu assisti um vídeo disso aí, Everton. Eu vi isso daí, mano. Aqui, A Urus foi lavagem de começar dinheiro? Eu não acompanho muito. Ô, Pietrinho, tô trabalhando desde 2019, irmão.
virando noite, trabalhando igual um condenado aqui nessa cadeira, mano. Infelizmente, o fato da galera não ficar deixando like nem ficar mandando live pix, ela teve que ir. Porque o destino quis. Mas em breve eu vou voltar, mano. Tá tudo bem. Pelo clássico. Um dos métodos mais comuns e utilizados na lavagem de dinheiro sujo é a exploração de negócios em setores é ruim se eu falar pra fluxo você que eu nunca assisti o filme Poderoso Chefão. de dinheiro físico. Pequenos e médios empreendimentos como bares, restaurantes e estacionamentos. Como esses estabelecimentos transicionam uma relativa quantia de dinheiro vivo, naturalmente, esses são negócios que possuem as melhores características para serem inflacionados com dinheiro ilícito. Em suma, o que se faz é passar a grana suja pela caixa registradora, aproveitando o fluxo para inflar e colocar o dinheiro para dentro do sistema. Na maioria das vezes, essas empresas estão registradas em nomes de laranjas, como é habitual na fase de colocação. A partir daí, o dinheiro pode ser transferido sem chamar atenção. E é aí que a grana começa a circular através de uma série de transferências para criar um percurso que fará perder sua origem na colocação. Dúvida, chat, então significa que se eu abrir uma padaria no meio do nada, não tem nenhum movimento no dia a dia, mas todo dia alguém vai lá e coloca 10 mil reais na minha mão e fala, deposita aí e fala que foi que você vendeu de pão. Isso é lavagem de dinheiro? Exatamente. Que isso? E depois que a origem do dinheiro já se perdeu, os investimentos em casas e outros imóveis são 2 métodos mais popularmente usados para finalizar o processo. O setor imobiliário é um dos preferidos, já que, a depender do imóvel, é claro, ele pode gerar receitas mesmo sem ser vendido com aluguéis. Quanto melhor o imóvel, mais robusto é o instrumento de lavagem. Mas como isso funciona exatamente? Depois do processo de estratificação, o dinheiro chega até uma determinada companhia fantoche, que é quem vai então decidir investir em um imóvel. As empresas normalmente mantêm esse imóvel por um determinado tempo, para diminuir as suspeitas e aproveitar esse tempo para lucrar com os aluguéis. Aqui no Brasil, a Polícia Federal realizou hoje uma operação contra um esquema de lavagem de dinheiro no mercado imobiliário de luxo. Traficantes de drogas estariam comprando apartamentos de alto padrão. Toma 5 reais aí pra tu não lavar dinheiro mais. Obrigado, Renan. Em Santa Catarina. E depois de um tempo, é só ela revender o imóvel ao criminoso, mas dessa vez, porém, a um preço muito menor. De posse do imóvel, o criminoso pode vendê-lo a preço de mercado ou continuar lucrando com os aluguéis. Todo o dinheiro gerado pela venda está limpo e agora utilizável. O que resta é limpar ainda o dinheiro que sobrou na companhia fantoche. O método de explorar... Peraí, se um cara me manda um live pix com dinheiro suponhamos, de crime, eu recebi esse dinheiro do live pix, eu lavei o dinheiro dele? Peraí. Se um cara vem na minha live, do nada, dropa 2.000 sub e vai embora, eu lavei o dinheiro dele? É aí que vem a brincadeira do cartão clonado? Não, porque o dinheiro não volta pra ele. Tem que voltar pra ele, né? Então, peraí, quando ele dropa 2.000 sub e pede reembolso, aí eu lavei pra ele, né? Porque bateu aqui, ele pediu de volta, porque grande parte da galera tá fazendo Empresas isso. com alto fluxo de dinheiro é muitas vezes eficaz e provavelmente o mais conhecido. Negócios com alta lucratividade Não é burro. Ô, ainda pessoal, precisa facilitam xingar a não, mano. etapa Só de falar não, mano. ocultação. De boa, tô É quase aprendendo. impossível demonstrar, por exemplo, que um bar movimentado vendeu o quanto ele declara que vende. Os criminosos aproveitam para limpar o dinheiro também com o ganho legítimo que o negócio gera todos os meses. O problema desse sistema é que não se pode lavar grandes quantidades de recursos de uma vez só. Voltando ao bar, por exemplo, os criminosos inflam os ganhos do estabelecimento, mas há um limite realista do quanto o negócio é capaz de gerar. Não se pode levantar suspeitas. A alternativa é passar a controlar negócios ainda maiores que consigam justificar receitas ainda mais altas. Só que ao partir para negócios maiores, o risco também aumenta. Contas maiores são mais fiscalizadas e controladas pelas autoridades. É preciso maior habilidade contábil e é essa a razão que faz, muitas vezes, as organizações optarem por outros métodos. Smurfing? Caralho, os caras tá smurfando até na lavagem, mano. Eu achei que era só no Valorant, Outra véio. maneira muito comum de se lavar dinheiro ilícito é o que se chama de smurfing.
O objetivo, nesse caso, é dissimular a origem criminosa dos recursos a partir de depósitos anônimos de pequeno valor, realizados em variados dias, locais e por pessoas diferentes. O nome é uma alusão aos pequenos personagens azuis do desenho animado por serem indivíduos pequenos que constituem um todo. Funciona da seguinte maneira: os criminosos distribuem a grana a um grande número de colaboradores, os chamados Smurfs. Esses colaboradores depositam os valores nas suas contas bancárias, normalmente em troca de uma compensação. Os pequenos depósitos, no entanto, são todos inferiores ao limite no qual pode ser acionado algum controle do banco contra a lavagem de dinheiro. Esse valor normalmente varia de país para país. Com a pulverização dos recursos depositados pelos Smurfs, os criminosos conseguem colocar o dinheiro dentro do sistema bancário. Eu tenho certeza que é o seguinte, tem 42 mil pessoas, tá? Eu duvido que deve ter 10 mil pessoas entendendo tudo aqui. Maneira se inicia o processo de ocultação. Um exemplo bem atual desse sistema são os novos aplicativos chineses de pagamento online. Em 2022, a gigante chinesa de tecnologia Tencent teve que enfrentar uma multa bilionária por violar as regras anti-lavagem de dinheiro em sua rede móvel WeChat Pay. O aplicativo não teria cumprido as regras de transparência do Banco Central Chinês para identificar seus usuários. Os criminosos aproveitaram as falhas e utilizaram os Smurfs para colocar dinheiro no sistema de forma anônima. E uma vez que esse dinheiro chega à China, é quase impossível descobrir a origem, já que alguns bancos chineses são pouquíssimos colaborativos com autoridades de outros países. Mas, nos últimos anos, outro método ainda mais eficiente, barato e muito difícil de ser rastreado tem sido utilizado: as criptomoedas. Criptomoeda, vou te falar. Criptomoeda sendo usada na lavagem de dinheiro do tráfico de drogas? Pois é, a polícia diz que o crime organizado lavou 20 bilhões. Então, quando tu comprou passagem pro Laranjinha na baguncinha, teu próprio evento, ele foi literalmente laranja e tu lavou o dinheiro? Não acompanho muito. Ô, Renan, pelo amor de Deus, cara. O que tem a ver o fato do cara chamar Laranjinha ele ser o laranja, irmão? Comprei passagem pro vagabundo e vim pra São Paulo, irmão. Não é porque o evento era... Damn, será que... Não. Bilhões de reais em 3 anos. As criptomoedas permitem a transferência até mesmo de grandes somas de dinheiro em um processo muito semelhante. Peraí, mano, peraí. Vou parar de pausar, mas é o último comentário aqui, velho. O cara comentou: já lavei dinheiro no Free Fire, coloquei diamante e pedi reembolso. Cuidado, hein, mano. Receita Federal deve estar na sua bota, hein. Bancário. Com um conhecimento adequado, os bandidos conseguem usar as carteiras blockchain sem ser o proprietário declarado. Na prática, é um sistema financeiro paralelo oficial e é muito difícil de controlar, sobretudo com as moedas baseadas em sistemas descentralizados. As plataformas descentralizadas eliminam a figura do fiador para transacionar o dinheiro ou a autoridade central que é responsável pela legalidade das operações, facilitando e muito a fase de ocultação do dinheiro. Uma vez que o dinheiro sujo é depositado pelos Smurfs em carteiras digitais, é possível transferi-lo com segurança sem estar diretamente ligado à identidade real. O dinheiro circula por carteiras digitais de diferentes empresas e pessoas até que a origem do recurso não possa mais ser identificada. A utilização das criptomoedas para lavagem de dinheiro ainda permite, em alguns casos, que se pule a etapa de ocultação, utilizando as moedas digitais para comprar itens em sites de comércio eletrônico que permitem o anonimato. No entanto, isso pode funcionar sem despertar suspeitas apenas para pequenas quantias. Não seria possível, por exemplo, comprar um carro de luxo ou um imóvel sem chamar a atenção. Em janeiro desse ano, uma cidadã chinesa tentou comprar uma mansão no valor de 30 milhões de dólares utilizando Bitcoin. Ah, mas porra, aí é foda, né? Em Londres. A transação chamou atenção quando Jian Wen não conseguiu explicar a origem dos ativos em cripto. O caso levou as autoridades a prender os bitcoins na sua carteira, no valor total de 1,7 bilhão de dólares. Pera. 1,7 bi? E se o cara falar, irmão, comprei criptomoeda, sei lá o que, comprei sei lá o que, acertei durante os últimos 10 anos da minha vida e tô aí, mano. Em suma, apesar de parecer simples, usar as criptomoedas para lavar o dinheiro ilegal é algo complexo de qualquer maneira. Quem disfarça é barbeiro, chefe. Certo. E finalmente, o último método que vamos entender não precisa envolver muitas pessoas, como o método Smurf, mas implica necessariamente que o criminoso tem um vasto patrimônio com dinheiro limpo. Esse é um dos métodos mais traiçoeiros de se lavar dinheiro.
Talvez, até mais do que as criptomoedas, estamos falando das obras de arte. Obras de arte valiosas são amplamente utilizadas para transformar Bota minha mulher pra ir pra cozinha todo dia lavar. Não vou nem terminar de ler esse comentário. dinheiro sujo em limpo. Na verdade, basta você perceber que uma obra não tem necessariamente um preço definido. O valor de mercado de uma peça rara pode ser no máximo estimado, já que o setor é autorregulamentado e possui seu próprio índice para determinar leilão, algum tipo tem de tudo, né? valorização, podendo ser objetivo ou abstrato. A maneira mais recorrente desse tipo de lavagem de dinheiro acontece no momento da compra e venda dos objetos. Por exemplo, um comprador pode adquirir uma obra de arte por um determinado valor e declarar que pagou uma quantia maior. Ou um vendedor que repassa um quadro por um valor irrisório e comunica a venda efetuada com um valor bem maior que o verdadeiro. Algumas vezes, ocorre que parte do dinheiro pago por esses quadros são depositados ou recebidos pelas conhecidas offshores, que são empresas abertas em paraísos fiscais destinadas unicamente para o crime de Lula, não acha nada. lavagem de dinheiro. Um caso desse tipo de esquema foi Acha descoberto nada. em 2011 nos Estados Unidos. Tô Um entendendo, traficante vai da lavando aí pra Filadélfia mim. foi pego com posse de 47 pinturas raras, e algumas dessas obras eram de Picasso e de Salvador Dalí. 14 Caralho, obras mano. estavam em sua casa e 33 em um de seus armazéns. O valor dos objetos foi estimado em dezenas de milhões de dólares. Caralho, tem como o cara falar, pô, meu patrimônio vale sei lá quantos milhões. Na verdade não vale, o cara... Pum, já Mas era. lavar dinheiro utilizando o mercado de arte tem um Caralho, grande meu obstáculo. O responsável pela operação deve já ter um patrimônio elevado resultante de fontes legais, que justifiquem a compra da obra. Isto é, uma pessoa que tem 10 mil dólares em sua conta bancária não pode comprar uma obra de arte de 100 mil dólares. Mesmo sendo um mercado autorregulado, a operação naturalmente chamaria atenção. E essas obras ainda podem ser utilizadas como uma importante reserva de valor, uma alternativa aos criminosos para não armazenarem montanhas de dinheiro vivo. A verdade é que, com o passar dos anos, os crimes de lavagem de dinheiro estão cada vez mais rebuscados e habilidosos. Modelos cada dia mais criativos surgem todos os anos. Ó, o Os cassinos tigrinho. online clandestinos são um grande exemplo disso. E esse foi o Curioso Explica de hoje. Escreve aqui nos comentários se você gostou desse tipo de vídeo e se você conhece alguma outra maneira criativa que os bandidos usam. Ah, Se vagabundo você aqui no gostou chat do tá nosso falando que tá pedindo reembolso de 5 minutos nas coisas aqui, mano. Numa dessa aí o Hype 3 já tá nível 7. Ô, pessoal, para aí, mano. Para aí, mano. Tem que saber a hora de brincar, irmão. Isso aí dá ban. Esse cara tá no nível 7 aqui, dropando um sub e não tá piscando nada a tela, irmão. Ô,